Olá, me chamo João Gabriel Maia Rodrigues, sou aluno de Ciências Contábeis no primeiro período na PUC Paraná e hoje vou apresentar o TDE de Cálculo Aplicado a Negócios. Vamos falar de duas questões, f de x igual a menos 8x mais 4 e a segunda, uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Começamos pela primeira. Para acharmos o crescimento dessa função, temos que observar o a. Nesse caso, o a é negativo, que é o nosso coeficiente angular, igual a menos 8, e o b é 4, que é o nosso coeficiente linear. Ou seja, o a é igual a menos 8, logo a função será decrescente. Aqui está um exemplo de função decrescente com numerações aleatórias. Vamos achar a raiz da função. No caso, f de x igual a 0, temos que igualar a 0 para achar. Menos 8x mais 4 igual a 0. Passamos o 4 positivo para o outro lado negativo e passamos o 8 multiplicando no outro lado, dividindo. Uma divisão de menos com menos dá mais, ou seja, menos 4 dividido por menos 8 igual a meio. E isso significa que cruza o eixo y no ponto 0,5 e 0. Vamos agora montar o gráfico dessa função. A interceptação de y é no b, no caso o nosso 4, que é 0 e 4, as coordenadas, e o raio do x, as coordenadas são 0,5 e 0, e é decrescente, pois o nosso a é negativo. E aqui está o gráfico, cruzando o eixo y no 4, já que é o nosso b, e cruzando no 0,5, que é a nossa raiz de x. E uma função decrescente, aqui está ela maior e ela foi feita no GeoGebra, por isso está assim. Vamos para a segunda função. Primeiro vamos definir os nossos termos. A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 12. O A é positivo, maior que zero, logo a concavidade será para cima. Aqui esse exemplo com números aleatórios também. Vamos achar as raízes da função. Eu vou usar a fórmula resolutiva, visto que vamos precisar do delta mais para frente, então vou achar aqui já. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, substituindo termos, ficamos com menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12, delta igual a 64, menos 8 vezes menos 8, menos com menos dá mais, e 4 vezes 12, menos 48, que temos 16. Nosso x, achamos usamos a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, x, ou seja, substituindo os termos menos 8 mais ou menos raiz de delta, que é o 16, sobre 2, o a é 1, por isso que saiu dessa equação, x igual a 8 mais ou menos 4, por 2, x1 somamos os valores, então x1 igual a 8 mais 4 dividido por 2, que dá 12 dividido por 2, x1 igual a 6 com a coordenada 6,0. No nosso x2 temos 8 menos 4, que é igual a 4 sobre 2, que é nosso x2 igual a 2 nas coordenadas 2 e 0. As coordenadas do vértice usamos duas fórmulas, x vértice igual a menos b sobre 2 vezes a, e no caso substituindo menos 8 vezes 2 vezes 1, 8 vezes 2, 8 dividido por 2 igual a 4, e o y vértice, aqui usamos o delta que já achamos mais para trás, sobre 4 vezes a, menos 16 sobre 4 vezes a, igual a menos 4. Então as coordenadas do vértice são 4 e menos 4. Para o gráfico dessa função, a parábola tem raiz 2 e 0 e 6 e 0, e o vértice que vai até o 4 e menos 4, a concavidade para cima, visto que o a é positivo. Aqui temos o 12, que cruza o y no 12, que é o valor do nosso c, cruza no 2 e no 6, que são os valores das nossas raízes, e no 4 e menos 4 é o mínimo da nossa concavidade, já que achamos ele pela fórmula. Aqui está de maneira ampliada, o 12, o 2, o 6 e entre o 4 e o menos 4, que é o mínimo, tendendo ao infinito. Essa foi a apresentação, muito obrigado.